Saudações, pessoal. Professor Wanderson, mais uma vez aqui. Finalmente conseguimos chegar na questão 16, que é a última questão da lista, tá? Pessoal, essa é uma questão mais tranquila, tá? O intuito dela aqui é só para você ver que o conhecimento matemático, ele existe por ele mesmo, mas você tem diversas aplicações nele, né? E uma delas é o estudo do lançamento de projéteis, que é precisamente o que vocês estão estudando, né? Na matéria de física do primeiro ano. Então é uma forma de relacionar as duas coisas. Então eu começo contando uma historinha, que é um fato verídico de que no ano de 1638, o Galileu Galilei, no livro que ele escreveu chamado As Duas Novas Ciências, traduzido para português, tá? Ele demonstra empiricamente que o movimento de um projétil segue uma trajetória parabólica. Pessoal, demonstrar empiricamente é que ele fez um experimento e verificou esse resultado. Tá? Ele não verificou isso por meio de contas, por meio de equações. Ele só fez os experimentos e verificou, olha, de fato, aí, quando a gente lança um objeto, a trajetória que esse objeto tende a seguir é uma parábola, né? Até então, os aparatos matemáticos aí, tá, que Galileu tinha disponível, ainda não, ele não conseguia calcular essa trajetória. Só que mais tarde, Isaac Newton, né, em 1687, ele formalizou as ideias que Galileu tinha apresentado, só que agora de forma matemática. Né, e ele escreveu isso no seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Pessoal, esse aqui é um livro fundamental aí na história da ciência, tá? Isso aqui ele foi uma revolução que agora Newton consegue descrever aí matematicamente vários aspectos aí, inclusive o movimento dos planetas, tá? Mais tarde aqui, uma extensão dessa obra aqui, ele vai definir a lei da gravidade universal. Mas então, ele formula matematicamente essas ideias de Galileu e quando você aplica essas ideias que ele desenvolveu nos princípios matemáticos, quando você aplica essas ideias no lançamento vertical, né? Na descrição desse lançamento aqui, quando você está sujeito à ação da gravidade, você chega na seguinte equação, né? Que se S é o espaço que o projétil está percorrendo e T é o tempo que ele gasta de percorrer, e S é a gravidade que esse objeto está sujeito, esse movimento é descrito por essa equação. E a pergunta que eu faço é o seguinte, né, sabendo que o espaço está em função de tempo e que S0, que é espaço inicial, V0, que é velocidade inicial, e menos 1 sobre 2 vezes g, que é a gravidade, são constantes, então o que a gente pode dizer que a função que descreve o lançamento desse projétil é uma função de segundo grau? A resposta, você pode fazer, né, várias formas para argumentar uma. Primeiro, né, você sabe que uma função de segundo grau, a gente aprendeu que a forma canônica dela em termos de f de x e x é dessa forma, né? Com esse a aqui sempre diferente de zero. Então, se a gente fala que nosso f de x eu vou entender ele como s de t, o que o meu a eu vou entender como menos 1 sobre 2 vezes g, e meu x eu vou entender como t, né, a gente pode relacionar cada termo da nossa forma canônica da função de segundo grau com os termos correspondentes da equação aqui, que descreve o movimento de um objeto, né? Do lançamento de um objeto. Então, essa equação aqui, eu posso reescrever ela usando esses termos aqui da seguinte forma. Né? S de t igual a menos 1 gt quadrado mais V0t mais S0, que é o espaço inicial. E aí eu posso comutar esses termos, né? Por exemplo, propriedade comutativa. 2 mais 4 é igual a 4 mais 2. Então, né, você pode, nos números reais aí, fazer a troca dos valores e você chega que você pode reordenar essa equação para ela ficar nesse formato, que é precisamente o formato da equação aí, que com as ideias de Galileu e Newton a gente consegue descrever um lançamento de um objeto. E a gente prova, então, prova não, né? Melhor seria, a gente verifica que essa é uma função, sim, do segundo grau.
A segunda resposta para isso é o seguinte, olha, essa função tem variável t e t é uma variável que está sendo elevada ao quadrado. Portanto, função de segundo grau, tá? Uma resposta mais econômica aí. Então, qualquer uma das duas que você apresentar, finaliza. Pessoal, por esse vídeo aqui é só, é a resolução da questão 16 e a gente finaliza aqui a resolução dessas listas.